após Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, declarar que, em seu entendimento, a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela seria uma ditadura de extrema-direita, disfarçada. Políticos, jornalistas e cidadãos comuns manifestaram suas opiniões através das redes sociais. O deputado federal Carlos Jordi citou Barroso: a Venezuela é conservadora, é uma tirania de direita com discurso disfarçado. É um fanfarrão. Quando a esquerda não tem sucesso, a solução é dizer isso nunca foi socialismo e culpar a direita. Não é ignorância, é mau caratismo mesmo. O deputado estadual Gil Diniz disse: entende tanto de Venezuela quanto de Constituição Federal e tripartição de poder. O ministro se gaba de ser iluminista e mostra que aprendeu direitinho sobre ditadura venezuelana assistindo o canal do Felipe Neto. O deputado Paulo Eduardo Martins ironizou: para Barroso, o governo socialista bolivariano da Venezuela é uma tirania de direita. Barroso é um iluminista, ministro da Suprema Corte Brasileira. O deputado federal Daniel Silveira perguntou: Barroso, você é burro ou mau caráter? Toma vergonha na cara. E vocês, o que acham que ele é? Olhem como o alcance limita se marcar algum acéfalo do STF. Repostem para sempre que alguém se sentir um idiota, lembrar que existe o Barroso. O vereador curitibano Éder Borges disse: o excelentíssimo ministro Barroso acha a Venezuela conservadora. Sim, querem um Brasil mais à esquerda do que aquilo. O publicitário Luiz Galeazzo brincou: filho feio não tem pai. O ministro militante de esquerda Barroso diz que a ditadura socialista venezuelana é de direita conservadora. É bom lembrar o apoio que Chávez e Maduro têm de todos os partidos de esquerda do Brasil. Ou vai dizer que PT e PSOL são conservadores agora? Bárbara, do canal Te Atualizei, ironizou: a Venezuela é conservadora. Cara, muito iluminado. Ó Barroso, nos contemple com sua iluminação. O vereador mineiro Nicolás Ferreira disse: quando se sentir um idiota, lembre-se que existe o Barroso. O jornalista Joelber Souza publicou uma foto de Lula abraçado a Chaves, Kirchner e Morales e ironizou: segundo Barroso, os conservadores da direita. A advogada Flávia Ferronato afirmou: Barroso diz que Venezuela é conservadora, uma tirania de direita com discurso disfarçado. É inacreditável. Deve estar frequentando o mesmo curso da Anitta e do Felipe Neto. A escritora Cláudia Wilde ironizou: Maduro, Stalin, Hitler e o resto dos anjinhos são de direita. O Barroso entende dos parangolés. O internauta Smith Reis disse: o ministro Barroso disse que a Venezuela é uma ditadura conservadora. Sempre assim, o filho fica feio, joga no colo do vizinho e seguem as mesmas ideias que causaram aquilo. Como um juju desses vira ministro da Suprema Corte? Limpeza é necessária. O empresário Paulo Filipos disse: Barroso chamando a Venezuela de ditadura de direita. Um cara que nunca foi juiz antes de ser indicado por Dilma ao STF, que defendeu como Cesare Battisti, elogiava José Genuíno e soltou Zé Dirceu. Esse resumo já explica bem a inclinação do nosso Supremo togado. O tradutor Rafael Glau afirmou: turma agindo como se o Barroso fosse burro, mas uma das melhores maneiras de se defender quando se comete um crime é apontar outro culpado. Óbvio que ele vai tirar da conta da ideologia dele, que é da paz e amor e jamais praticaria genocídio, e colocar na ideologia oposta à dele. O empreendedor Francisco Lobo ironizou: sim, Barroso, a Venezuela é de direita, como quem torce para o Corinthians é palmeirense. O perfil Demagogia do Oprimido apontou: Barroso falar que o chavismo é conservador não é burrice, é método. Afasta da esquerda a responsabilidade pelos crimes cometidos. Mais do que isso, coloca o conservadorismo como um perigo a ser combatido. Tem que ser muito inocente para acreditar que ele falou isso por ignorância. O ativista conservador Horácio Hudson afirmou: segundo o ministro Barroso, a Venezuela é uma tirania de direita. Ele nem sabe por que a esquerda brasileira se identifica tanto com a Venezuela.
Não entendo como um ministro da Suprema Corte não se envergonha de passar tanto vexame. Roberto Jefferson, presidente do PTB, questionou: Venezuela, tirania de direita? Isso foi uma piada ou uma tentativa de limpar a barra da esquerda? Barroso votou contra a cassação da chapa de Bolsonaro por falta de provas e disse que disparos em massa são um problema a ser enfrentado, especialmente se estão veiculando notícias falsas que ameaçam a democracia. Sobre o fato de que a Folha veiculou notícia falsa, nenhum pio. O perfil Jornal no Ataque perguntou: mas Barroso, se a Venezuela é uma ditadura de direita conservadora, por que não se uniu ao nosso presidente ultraconservador para conquistar a América? O advogado e professor Dário Júnior disse: ministro Barroso do STF, notório contorcionista de hermenêutica jurídica, quer nos convencer que o regime bolivariano é conservador. O próprio Hugo Chávez cansou de dizer que o bolivarianismo era revolucionário. O fato é que deu errado. Agora querem se livrar da responsa. Maria Rita Lopes revoltou-se e ironizou: ok, ministro Palhaço Barroso, a Venezuela é conservadora. Conserva todo mundo com fome e fugindo da ditadura do liberal Maduro. Rodrigo Müller, cofundador do Movimento Brasil Conservador, disse: Barroso deve ter trombado com o Fábio Assunção na balada antes de falar que a ditadura venezuelana é conservadora de direita. Digo e repito, a atual composição do STF não entende nem de leis, aí o cara teve a brilhante ideia de falar sobre política. Viu no que deu, aberração total. A internauta Ana Garcia perguntou: sério mesmo que o digníssimo ministro Barroso disse que a Venezuela é conservadora? Tão conservadora quanto Cuba e Coreia do Norte, né? A fome na Venezuela é conservadora. Maduro é conservador tanto quanto a Angela Merkel, né? Só debochando desse absurdo mesmo. O jornalista Vinícius Mariano afirmou: Luiz Roberto Barroso falou que a Venezuela é conservadora e uma tirania de direita desde as épocas de Hugo Chávez. A esquerda chegou a um nível de psicopatia política tão grande que nem se reconhece mais. Alan dos Santos disse: o Barroso, falando de política, é a imagem viva do STF. Opina sobre o que não sabe, achando que está arrasando. São homens assim que decidem por toda a nação. A burrice virou critério para o sucesso. O Barroso dizendo que a Venezuela é um regime totalitário conservador de direita dizendo que é moça de família. O perfil George Patton disse: Barroso, ao dizer que a Venezuela é conservadora, que é uma tirania de direita disfarçada, está claramente provocando o presidente. Não tem nenhum cabimento tamanha asneira, coisa de aluno que faz parte daquela galera que domina as universidades. O internauta Wesley Vaz afirmou: o vídeo do ministro Barroso dizendo que a Venezuela é uma ditadura de direita conservadora é uma das coisas mais toscas que vi nos últimos tempos. Não sei como classificar o vídeo porque não dá para dizer que o ministro é burro. Ele é inteligente, óbvio. O que será, então? A vereadora Gabriela Rodar citou: ministro Barroso, a Venezuela é conservadora, é uma tirania de direita com discurso disfarçado. E acrescentou: filho feio não tem pai. O internauta Sérgio Fischer sugeriu: Barroso é um ministro falastrão e deveria ser cuspido do cargo por falta de decoro. Falar fora dos autos já é errado. Agora, falar besteira e desmoralizar ainda mais o STF Tabajara não tem preço. O internauta Carlos César expressou: ao ver o que Barroso pensa da Venezuela, nem sei mais o que pensar sobre Barroso. O ativista Humberto Reis perguntou: eu não entendo o motivo da esquerda brasileira defender esse regime radical de direita da Venezuela. Me explica aí, ministro Barroso. O anticomunista Jorge Luiz disse: segundo o iluminado ministro Barroso, China, Coreia do Norte, Cuba, Argentina e Venezuela são países conservadores e tiranias de direita com discursos disfarçados de esquerda. O internauta Freu Rodrigues questionou: não sei se o STF é um manicômio, um circo ou um ninho de cobra. Brunão, do Movimento Brasil Conservador, afirmou: Barroso disse que a Venezuela é conservadora. Isso mesmo, que é uma ditadura conservadora desde Hugo Chávez. É um caso psiquiátrico. O jornalista Rafael Fontana postou uma imagem de um tweet do ditador Nicolás Maduro com o texto:
Há 200 anos nasceu Karl Marx. Graças a ele, a história tomou um novo caminho. Não se conformou com interpretar a realidade e tratou de transformá-la. Também é disso que se trata a revolução. Feliz aniversário, Marx, o socialismo te saúda. Fontana acrescentou: a ditadura socialista venezuelana nunca negou suas origens. Ignorem quem disser o contrário. O perfil Fica em Casa respondeu: aquele comentário do Barroso demonstra o notável saber dos nossos ministros do STF.